Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Wilmer Villarreal, sou pós-doc do Laboratório de Produtos Naturais e hoje eu vou falar um pouco da aplicação de compostos metálicos, mitos e verdades sobre a toxicidade. Primeiro, eu queria agradecer o convite ao Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável. E o seminário está estruturado da seguinte forma. Nós vamos falar um pouco dos elementos metálicos, né? Algumas diferenças fazendo ênfase entre compostos e complexos metálicos, aplicações dos compostos inorgânicos, os compostos metálicos nas principais indústrias, que eu considero que são a farmacêutica, a química e a de materiais. Depois vamos falar um pouco do tema principal do seminário, que é a toxicidade dos compostos metálicos, um tema bastante polêmico. Finalmente, vamos abordar bem superficial as técnicas mais empregadas para a determinação de compostos metálicos. Beleza. Falando dos elementos metálicos, como podemos observar aqui na tabela periódica, eles constituem aproximadamente 80% dos elementos nessa tabela. Eles apresentam várias propriedades características. Um deles, que são bons condutores de calor e eletricidade, principalmente porque eles possuem uma grande densidade eletrônica que permite essa transferência de elétron e a condutividade de calor. Eles também possuem alta densidade, daí vem o nome de metais pesados, né? E a maioria deles, praticamente todos, são solúveis a temperatura, são sólidos, perdão, temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Os metais, eles se caracterizam por possuir baixa energia de ionização. Então, eles perdem facilmente o primeiro elétron. Por isso, ele forma íons eletropositivos em solução, cátions. Também ele tem a capacidade de refletir a luz, já que eles são muito brilhantes, e reagem quimicamente com os novos metais. A maioria deles não reage entre eles, mas tem certos casos quando temos a formação de ligas, que a gente vai definir mais para frente. A definição de metal, ele abrange tanto elementos puros, assim como ligas com características metálicas, como o aço e o bronze, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Os compostos e complexos metálicos. Um composto metálico é um composto que contém um ou mais elementos metálicos ligados ao outro elemento, principalmente por interações eletrostáticas. Aqui temos como exemplo o cloreto de sódio. Como eu falei anteriormente, o metal ele perde facilmente um elétron deles, formando um composto com interações eletrostáticas. Porém, ele em solução, ele se dissocia no cátion e no ânion. Uma coisa também destacável, como eu falei, na maioria das vezes, os metais, eles apresentam a carga positiva, e na hora que a gente vai falar da nomenclatura, eles são os primeiros na fórmula química deles. Por outro lado, temos os complexos metálicos, ou compostos de coordenação. Eles possuem um número específico de moléculas ligadas a ele mediante ligações covalentes, que é conhecido como número de coordenação. Como nós vemos aqui nessa estrutura, um composto de platina com 2 átomos de cloro e 2 amônias em posição cis, eles estão ligados mediante ligações covalentes. Isso aqui é o que a gente conhece como esfera de coordenação do centro metálico. A principal diferença entre o complexo metálico e o composto é que, na maioria das vezes, a esfera de coordenação do metal ele não muda quando é solubilizado. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque temos casos onde temos solventes que têm a capacidade de trocar com qualquer um dos ligantes da esfera de coordenação. Nesse caso, que temos compostos carregados, quando nós solubilizamos eles, os contraíons, eles ficam dissociados em solução. Porém, a esfera de coordenação do metal, ela se mantém constante. Por isso, eu faço ênfase aqui embaixo, que mostra que, por isso, todo complexo ele pode ser chamado de composto, porém, não todo composto é um complexo. Cabe destacar a palavra complexo, que ela se originou no início, na descoberta das estruturas desses compostos, já que, na época eles foram descobertos, sua estrutura era bem complicada comparada com o que já era conhecido na época, que era principalmente sais inorgânicas e os compostos orgânicos. Agora vamos falar um pouco das aplicações dos compostos inorgânicos.
As aplicações desses compostos, eles se remontam à antiguidade, como podemos observar aqui, 5.000 anos antes de Cristo. Os egípcios, eles usavam compostos de cobre para esterilizar a água. E assim ele foi evoluindo na história, né? Compostos de ouro, que era usado na China, para tratamento de diversas doenças, de zinco, de ferro, para curar feridas, e mais recente, sais de prata para o tratamento da cegueira infantil. Já na atualidade, já temos uma ampla variedade de aplicação desses compostos. Como podemos observar aqui embaixo, os compostos metálicos eles são usados de forma extensa na academia e na indústria. Aqui vemos as principais aplicações que eu considero deles, né? Que é a indústria farmacêutica, a indústria química e a indústria de materiais, as quais serão abordadas a seguir. Na indústria farmacêutica, o uso dos compostos no tratamento e prevenção de muitas doenças e patologias se remonta à antiguidade. No início, a aplicação foi empírica e rudimentar, o qual foi melhorando com o transcurso dos anos. Essa aplicação empírica e rudimentar, como falei anteriormente, que começou na antiguidade, foi o que deu origem ao mito, ou à crença de que os compostos metálicos são tóxicos. Porque nós sabemos que também tem muitos metais que eles são inertes, eles não reagem facilmente com tudo que está perto neles. Então, antigamente, era usado altas concentrações desses compostos para obter o resultado desejado. Porém, a maioria dele era acumulada no corpo e, no final, gerava outras doenças. Aqui nessa figura podemos observar a aplicação de diversos compostos inorgânicos na medicina. Podemos ver o carbonato de lítio, usado na depressão, o citrato de galho, marcado radioativamente em diagnóstico de neoplasias, de tecnésio também, e também compostos de ouro e platina para tratamento da artrites e de diversos tipos de câncer. Aqui nessa tabela, de forma resumida, podemos observar que todos os metais, eles apresentam bastantes aplicações na medicina, desde radiosensibilizadores, antibióticos, anticâncer, agentes antimicrobianos, ligas metálicas, até a HIV, inclusive o mercúrio. Ele é famoso por ser altamente tóxico, mas ele também apresenta atividade anti-inflamatória. Aqui na indústria farmacêutica vamos fazer ênfase em alguns compostos que eles marcaram a história no uso na medicina. Podemos observar assim, um composto de ouro, o qual é o composto mais usado para o tratamento da artrites, é o medicamento de primeira linha deles. Os compostos de tecnésio, eles são os mais usados como radiofármacos para fazer imagem e mapeamento. Os compostos de vanadium também no tratamento da diabetes. De manganês também para imagem. E temos de bismuto para o tratamento de doenças. Porém, o metal que tem se mais caracterizado, tem saído mais na frente que todos os outros, e realmente quem abriu as portas para o uso de metais na medicina foi a platina, com o descobrimento das propriedades antitumorais da cisplatina. E na época que ele foi descoberto, o câncer de testículo era praticamente uma sentença de morte. Depois, o sucesso de cura passou a ser acima de 90%. Porém, devido a resistências, essas foram desenvolvidas outras gerações de cisplatina, como a carboplatina e a oxaliplatina. Na indústria química, é um dos setores onde os compostos metálicos têm se destacado também, devido à forte aplicação como catalisadores, reduzindo o tempo e o custo de muitas reações de interesse comercial. Aqui eu vou mostrar alguns ciclos catalíticos empregando compostos inorgânicos. Aqui podemos observar o ciclo da isomerização da olefina, onde temos um composto com hidrito coordenado ele, onde temos a olefina, que ela entra na esfera de coordenação ao centro metálico, ele se liga na dupla ligação. Posteriormente, temos a transferência do hidreto para um dos átomos dos carbonos vizinhos, onde temos a adição anti-Markovnikov e Markovnikov. Posteriormente, nós temos que o metal, ele tira o hidreto, o átomo de hidrogênio do carbono vizinho dele, fazendo a isomerização da olefina,
que posteriormente ela sai do ciclo catalítico e a gente regenera de novo o catalisador. Nesse aqui temos o ciclo também para isomerização, porém temos o intermediário metal alilo, porque o complexo metálico ele não possui o hidreto ligado diretamente. Então, a primeira etapa do ciclo consiste na entrada da olefina na esfera de coordenação, como podemos observar aqui. Posteriormente, ele forma um centro ou um estado de transição com 3 átomos de carbono e, posteriormente, ele tira o hidreto do carbono mais longe da dupla ligação. Para que, posteriormente, ele transfere esse átomo para o outro carbono, gerando a olefina e regenerando o catalisador. Aqui temos outro ciclo para hidrogenação de compostos carbonílicos, onde observamos o composto também, o catalisador, ele possui um hidreto ligado. Ocorre a ligação do composto carbonílico pela dupla ligação. Posteriormente, o hidreto ele é transferido para o átomo de carbono ou para o átomo de oxigênio. Como podemos observar, tem 2 intermediários formados. O alcoxi, quando ele transfere o hidrogênio para o carbono, e o hidroxialquilo, quando ele transfere para o oxigênio. Posteriormente, temos a entrada de uma molécula de hidrogênio no centro metálico, que ocorre também a transferência do hidrogênio no outro átomo que não teve a transferência de hidrogênio, que nesse caso é a transferência de hidrogênio na última etapa, ocorre para o hidrogênio, para o oxigênio, perdão, e nesse aqui ocorre para o carbono, obtendo a produção do álcool e finalmente regenerando o catalisador. Finalmente temos o mecanismo de hidroformilação, temos um composto complexo que possui um hidreto e possui moléculas de CO na sua esfera de coordenação. Ele apresenta a primeira etapa, a labilização do ligante da esfera de coordenação, gerando o catalisador, né, a espécie catalíticamente ativa. Temos a olefina, que se coordena ao centro metálico. Posteriormente, temos a transferência do hidrogênio para um dos 2 carbonos da dupla ligação. Posteriormente, temos a entrada de uma molécula de CO na esfera de coordenação e temos o ataque do grupo alquilo na molécula de CO para finalmente produzir o aldeído e regenerar o catalisador. Na indústria de materiais, como a gente destacou anteriormente, os metais possuem diversas propriedades, como conduzir calor e eletricidade, assim como uma boa resistência mecânica e o brilho, né? Então, esses compostos metálicos, eles formam parte de muitos materiais, já que eles aportam propriedades mecânicas, estruturais, eletrônicas e, muitos deles, estéticas. Aqui observamos alguns exemplos das ligas metálicas, que o aço, né, que é bastante famoso, que é uma combinação de ferro e carbono, onde ele apresenta uma maior resistência mecânica do que o ferro. Também temos o aço inoxidável, que é uma combinação de ferro, carbono, cromo e níquel, o qual apresenta alta resistência a componentes altamente corrosivos. E o bronze com a combinação de cobre e zinco. Também temos supercondutores constituídos por nióbio e titânio e nióbio e estanho. Agora vamos falar um pouco da toxicidade dos compostos metálicos. Aqui não é de surpreender que a atividade dos compostos, já que eles são empregados tanto na indústria farmacêutica, química, como de materiais, que se precisa conhecer a toxicologia desses compostos. Porém, como falei, desde a antiguidade, devido àquelas crenças comuns, ainda elas continuam atingindo a comunidade inorgânica. Nesse webinar, nós vamos abordar esses 4 tópicos principais, que é a possibilidade das medições da toxicidade desses compostos, a toxicidade de compostos metais pesados, a correlação entre a estrutura do composto metálico e sua toxicidade, e o efeito biológico dos contatos diretos e indiretos com compostos metálicos. Temos que fazer ênfase que a toxicidade do metal não pode ser considerada uma propriedade constante, já que ela depende de muitos fatores. E
temos que destacar ainda mais que a toxicidade não é uma propriedade exclusiva dos compostos metálicos. É um dos grandes problemas que ainda se tem no mundo científico. Porém, para começar a falar da toxicidade, temos que definir ela, né? Tem várias definições de toxicidade. Uma delas é que é a capacidade que tem um produto químico para causar um efeito prejudicial quando o organismo é exposto ao produto químico. Também tem outra definição, que é um composto que gera um efeito prejudicial quando administrado, seja por acidente ou de forma intencional, a um organismo vivo. E temos também uma terceira definição um pouco mais geral, que é uma mudança adversa na normalidade que pode ser irreversível. Porém, aqui temos uma figura que mostra os efeitos positivos e negativos sobre a fisiologia humana ou animal dos diferentes compostos em função da dosagem. Os metais, eles se podem classificar em metais essenciais e não essenciais, assim como qualquer outra molécula, inclusive orgânica. Como observamos nessa curva verde, nessa dosagem, é que esses compostos, ele apresentam efeitos positivos para o organismo. Porém, podemos observar que aqui embaixo, ele apresenta, nessa região da sublinhada, é a região que ele apresenta propriedades negativas. Já que, como vamos ver um pouco mais para frente, a diferença entre um composto essencial e um composto tóxico somente se basa na dosagem. Aqui podemos observar que o composto tóxico, que realmente tem compostos tóxicos, que ele, em nenhuma concentração eles apresentam benefícios ao corpo, e temos os compostos terapêuticos. Temos essa linha vermelha, o qual ele apresenta uma ampla gama de uso, né? Porém, ele também apresenta essa região que gera consequências no organismo. Falando isso, temos que destacar aquela famosa frase do Paracelso que ele fala que a dose certa é a diferença entre um veneno a diferença entre um veneno e um remédio, né? Então aí entramos com o primeiro mito, primeira crença que fala que a toxicidade é fácil de ser medida. Esse não aplica exclusivamente aos compostos metálicos, também para os compostos orgânicos. Acredita-se que frequentemente que a toxicidade de um determinado composto ela pode ser descrita por um parâmetro direto, que é relativamente fácil, né? Mas não é tão fácil como a gente imagina. E esses resultados eles dependem de muitos fatores. Principalmente é o tempo de exposição e a dose administrada. Aqui, em função do tempo de exposição, as coisas são divididas em dois tipos, né? Aguda e crônica. Aqui na toxicidade aguda, que ela é dentro de um intervalo de tempo relativamente curto após a exposição a substâncias tóxicas. Esse intervalo de tempo, ele vai desde minutos até dias, se realmente é curto. Ele é um indicador de um evento de envenenamento, uma característica do potencial tóxico de uma substância. Já a toxicidade crônica, elas são efeitos subletais após exposição prolongada, geralmente em pequenas quantidades de um agente. Esse aqui, quando a gente fala exposição prolongada, é que ela abrange a maioria do tempo de vida do organismo. Esse aqui é muito importante e é muito difícil de estudar, já que precisaria de bastante tempo de análise para conseguir avaliar realmente a toxicidade crônica de um composto. Quando nós falamos da toxicidade aguda, é a que mais é estudada em função tanto dos compostos para questões negativas, né, que prejudicam o corpo, assim como para melhorar o funcionamento do organismo. Aqui temos algumas terminologias que elas são usadas para descrever essa toxicidade. Temos a dose letal 50, né, que é a dose que mata 50% dos membros de uma população, a concentração letal, que é a concentração que também mata 50% desses membros. Porém, a função da dose ela é expressada em função de miligramas por quilograma do hospedeiro, do animal que está sendo testado. Aqui na dose efetiva, que fala que é a dose que produz algum efeito em 50% dos membros de uma população, e a concentração é a concentração que também produz 50%.
Porém, como eu falei anteriormente, as doses elas são expressadas em miligramas por quilograma do animal testado, e já a concentração é função de miligramas de substância ou molaridade, tanto faz. Já no caso de processos inibitórios, que são bastante usados, a gente fala de concentração inibitória 50, é a mais usada, né? 6,50, que é a concentração na qual uma substância inibe qualquer processo pela metade. Esse aqui é bastante usado para a gente falar de proliferação celular, crescimento bacteriano, ou até inibir 50% da atividade de um enzima em particular. Temos que destacar que as doses e as concentrações, elas dependem fortemente da via da administração. As mais usadas é via intraperitoneal, via intravenosa e via oral, mas esses restringem muito o uso dos medicamentos. Temos outros dois valores, que é o NOAEL, que é o efeito, é a concentração do composto que não gera nenhum efeito observado. E o LOAEL é a concentração que gera, a concentração mais baixa que gera algum efeito significativo. Quando nós vamos avaliar a toxicidade de algum composto, temos que ver o que nós queremos atingir e a infraestrutura que nós temos, né? Inicialmente, tudo começa com estudos em células e organelas, que são relativamente mais fáceis, permitem determinar o mecanismo de citotoxicidade do composto, e também o tipo de morte que ele está gerando na célula, que pode ser por apoptose ou necrose. A distribuição na célula, se o composto está ficando concentrado no núcleo, no citoplasma ou na membrana. E as concentrações letais e inibitórias de 50%. Porém, é muito usado como modelos para entender o mecanismo dos compostos, trabalhar com moléculas individuais. Temos um dos principais alvos, é o DNA, né? E outras biomoléculas, como albumina e ferritina, que elas permitem determinar o 6,50, que seria a inibição de 50% da atividade dessas enzimas, e a ligação, o tipo de ligação que o composto está tendo com essas biomoléculas. Já quando os estudos são bem mais avançados, que vamos aos sistemas in vivo, aí podemos determinar as doses letais, as concentrações letais, a sensibilização e irritação gerada nos diversos animais testados. E, finalmente, temos o ex vivo, que é quando a gente emprega os órgãos desses animais testados e vemos a acumulação e distribuição dos metais nesses órgãos. Agora, temos uma tabela para comparar os estudos realizados em vivo e in vitro. Vamos ver as vantagens e desvantagens de cada um deles, né? Aqui temos o nível de resposta. No caso do in vivo, a gente tem o estudo do organismo inteiro, é bem melhor. Já o in vitro, já é aquela organela e célula do tecido específico. Aqui, no caso dos estudos in vivo, o tipo de pergunta que está sendo feita pelo estudo são complexos, já que envolvem muitos mecanismos, né? Já no in vitro é bem mais simples. Porém, aqui nos pontos finais, o final da pesquisa, a gente tem diversas saídas, já que abrange bastante coisa, né? Bastante componentes. Já no caso do in vitro, somente um. No quesito do metabolismo, a gente geralmente nos estudos in vivo não requer estudos metabólicos separados, já que a gente consegue avaliar tudo diretamente. Quando a gente faz in vitro, aí já precisa de estudos metabólicos, porque são estudos específicos, tecidos, células, organelas. Uma coisa muito importante é a rota da administração. Quando a gente trabalha em vivo, essa rota é bastante flexível. Como eu falei, ela pode ser intraperitoneal, oral ou até intravenosa. Já in vitro, somente se tem aplicação direta sobre o tecido ou célula. Quando a gente fala de vida útil, é vida útil da pesquisa, assim, do trabalho. Aqui se fala que é relativamente longo, já que como in vivo é um estudo bem mais complexo e mais robusto,
e permite ser reaproveitado por mais tempo. Já no in vitro, com mudanças na metodologia, ele fica mais limitado e o tempo de validade dele bem mais curto. Aqui na extrapolação para humanos, temos que ela é relativamente fácil, né, devido à semelhança dos processos bioquímicos e fisiológicos. Já no in vitro é muito difícil, porque no sistema in vitro a gente está trabalhando num sistema bem mais controlado, bem mais estável, com melhores condições. A gente tem controles de mais coisas. Aqui já são bem mais complexos. Então, por isso, isso aqui é relativamente fácil, porque já tudo que foi o composto, ele sofreu processos químicos, bioquímicos aqui, ele vai sofrer quando a gente extrapola para humanos. Aqui não. Aqui a gente está colocando ele o mais perto possível da célula ou da organela. E uma coisa muito importante em questão de tempo, a questão dos custos, tanto de tempo como dinheiro. O in vivo, ele é bastante alto, tanto tempo como dinheiro. In vitro, aqui a gente fala que é geralmente baixo, mas geralmente baixo quando a gente compara com o in vivo. Mas ele ainda, o custo é alto. Aqui temos como exemplo, os estudos in vitro, né, a metodologia, uma das metodologias mais usadas é a metodologia do MTT, que é uma das principais vantagens dos métodos in vitro, é a sua relativa simplicidade e baixo custo. Como é feito? Nós temos os compostos metálicos. Nós preparamos soluções estoque, que são soluções bem mais concentradas. E aqui a solução teste, que é aquela gradiente de concentração que a gente vai usar para fazer o estudo. Nós colocamos os compostos, o gradiente de concentração, na placa de 96 poços, junto com as células tumorais. Aqui a gente deixa incubando elas por 24, 48, 72 horas, depende do que a gente vai querer avaliar, né? E posteriormente a gente coloca o MTT e deixa incubado por 4 horas. Aqui podemos observar que o MTT ele apresenta mudança de cor. Quando a célula está morta, ele fica em amarelo. E quando ela está viva, ele reduz o MTT para a formação e tem a mudança de cor. Então aqui temos as mudanças de quando tem as células mortas e as células vivas. Aqui temos uma placa real, onde a gente observa aqui que a maioria das vezes sempre a maior concentração de baixo para cima. E aqui observamos que não se observa nada, né? Porque a solução é amarela, indicando que as células estão mortas, e aqui elas estão vivas. Finalmente, esses dados eles são plotados, funcionando a porcentagem de crescimento celular e a concentração do composto, e temos a curva de inibição, nesse caso, a inibição do crescimento celular. Já no caso dos estudos em vivo, eles são um pouco mais complexos, porque o número das espécies usadas é bastante limitado, particularmente devido a questões éticas. Então, todo estudo em vivo, ele começa com camundongos. Quando o composto é promissório, que a gente quer testar, aí a gente vai avançando, incrementando ou aumentando o tamanho do animal. Posteriormente passa para o coelho, seguidamente passa para o macaco não primata, depois passa para o cachorro, devido ao seu grande tamanho, e como etapa final, temos o teste em humanos. Esse teste em humanos temos duas categorias, né? Que são as pessoas que elas recebem dinheiro para testar os efeitos colaterais ou até os efeitos bons de alguns remédios, ou aquelas pessoas que têm a fase terminal de uma doença, que elas aceitam testar drogas ou fármacos em desenvolvimento para tentar aumentar ou melhorar a sua qualidade de vida. Agora vamos falar um pouco do segundo mito. Eles falam que os compostos de metais pesados são muito tóxicos. Aqui, falando do ponto de vista fisiológico, os metais eles podem ser divididos em essenciais, aqueles que já estão no corpo e têm funções, e não essenciais, que não formam parte do organismo. E é muito comum a gente observar ou escutar isso, né, que segundo a opinião popular, os metais pesados representam o maior perigo para o meio ambiente. Se a gente fala em metais pesados são praticamente todos, né? A gente fala principalmente dos metais de transição. Porém, a gente observa aqui nessa tabela, aqui temos
A tabela é estabelecida com a dose letal de camundongo em função de miligramas por quilograma, e os compostos, as mudanças de cores aqui, quando ele vai de extremadamente tóxico a relativamente inofensivo. Podemos observar aqui nas tabelas, onde temos todos os compostos disponíveis, que a maioria dos compostos, dos metais de transição, eles vão de moderadamente tóxico a relativamente inofensivos. Porém, já quando a gente muda para os cloretos desses metais, os compostos metálicos, já vemos que eles ficam um pouco mais tóxicos, desde ligeiramente até moderadamente tóxico. E os óxidos também temos essas mudanças, que alguns compostos a toxicidade diminui, mas aqui no caso do mercúrio, o óxido ele é altamente tóxico, quando o cloreto é moderadamente ou ligeiramente tóxico. Então, vemos que o jeito ou da forma que o composto ele se encontra no meio ambiente ou no organismo faz muita diferença em função da toxicidade que ele apresenta. E o terceiro mito, que eu acho que um dos mais difíceis, é a correlação à estrutura-toxicidade do composto. A maioria das pessoas acha que é muito fácil predizer a toxicidade de um composto. Só enxergar a estrutura e você consegue saber se o composto vai ser tóxico ou não. É bastante difícil, porque a gente já vê na literatura bastante relatos que pequenas modificações geram nenhuma ou muita modificação muita alteração na toxicidade, ou muitas vezes grande modificação não gera variações nenhuma. Então, isso é uma questão bastante difícil e pela qual sempre tem que se fazer os testes para testar a toxicidade dos compostos. Aqui nessa tabela, nós observamos diversos compostos de crômio e a toxicidade deles em camundongo. Nós podemos, principalmente fazendo ênfase aqui, esse composto de cromo 6, que é o óxido de crômio, ele é moderadamente tóxico, e já o óxido de crômio 3+, o estado de oxidação 3+, ele é relativamente inofensivo. Aqui podemos observar que só a mudança no estado de oxidação do metal já diminui consideravelmente a toxicidade dele. Aqui nessa figura podemos observar uma ampla variedade de compostos orgânicos e inorgânicos, solventes também bastante empregados, e podemos observar como os compostos metálicos, só mudando o estado de oxidação, ele muda consideravelmente a toxicidade. Aqui temos um exemplo composto de platina 2 e aqui de platina 4. Observamos que é somente a mudança do estado de oxidação já afeta a toxicidade. E destacando que a região vermelha dos compostos extremadamente tóxicos, ela está representada por moléculas orgânicas. Por isso que eu sempre falo, essa toxicidade não é exclusiva dos compostos inorgânicos. E aqui observamos o sarin, que é aquela bomba, aquele famoso gás, né, que o Estado Islâmico está usando para matar pessoas lá no Afeganistão. E por final temos o último mito, que a gente poderia falar, que é evitando o contato com os metais. A maioria das pessoas acredita que o contato com metais é fácil contaminação. Porém, não é muito fácil a absorção dos metais no organismo. Depende das vias que estão sendo utilizadas para entrar. Depende das rotas de exposição. Temos a exposição ocupacional, né? Pelo menos no seu caso, que a gente trabalha no laboratório ou na indústria, fica manipulando os reagentes, e também ambiental, que tem certos setores que possuem altas concentrações de metais no ar, por exemplo, ou na água. Ele pode ser inalado, ingerido ou injetado. E também ele pode entrar em contato com a pele. Aqui observamos os meios de entrada de qualquer composto no nosso organismo, né? Mediante ingestão, inalação de partículas ou contato através da pele, né? Ele é absorvido dentro do organismo. Aí temos a absorção e a deposição dele. Aqui destacamos que o corpo humano ele reage ao aparecimento de um produto químico tóxico, bem como ao autodesequilíbrio. A qualquer modificação no corpo, o nosso organismo tem a capacidade de combater aquele corpo estranho, né? Porém, na maioria das vezes, ele não tem a capacidade de reverter o processo 100%. Então, muitas vezes, tem que usar remédios ou fármacos para tirar ou facilitar a saída desses compostos, já que ele fica estocado em diversos órgãos. Já na liberação,
Aqui destacamos que o meio tempo biológico dos metais e organismo varia significativamente entre metais e órgãos. Então, ele pode ser excretado pela urina, pelas fezes, expirado pelo ar, que são as principais saídas do organismo. Porém, como eu falei, muitas vezes esse sistema de eliminação não é tão eficiente e precisa da ajuda ou da complementação de outras moléculas que facilitem a saída desses metais, nesse caso, né, que são usados muito agentes quelantes, que facilitam essa saída, e muitas vezes até incrementam a solubilidade desses metais para sair pela urina. Agora vamos falar um pouco das técnicas mais empregadas para a determinação dos compostos metálicos. As técnicas que serão empregadas, elas dependem muito do foco da pesquisa ou do que a gente está querendo saber. Esses aí também dependem do tempo da aquisição, da precisão da análise, da velocidade e do custo também, da infraestrutura que nós temos. Aqui a maioria da farmacopeia, eles afirmam que os metais pesados, que essas impurezas metálicas, elas são coloridas por íon sulfito, sobre condições de testes específicas. Esses são testes para determinar contaminação por química clássica, né? Porém, o que tem se destacado mais, compostos de paládio e platina, eles acostumam a serem incoloros. E essa reação com o enxofre não muda essa coloração. Então, ele fica branco do mesmo jeito. Aí dificulta bem mais. E o paládio e a platina, eles são muito usados como catalisadores na indústria. Então, com o avanço da tecnologia, tem se destacado as técnicas de absorção atômica. Nesse caso, a absorção atômica, que ele é fundamentada na absorção do analito, né, do metal específico. ICP óptico, que é plasma acoplado indutivamente, na qual ele excita, né, o metal, esquenta ele e ele emite o sinal característico dele, já que cada metal apresenta espectros de linhas específicos. E mais recentemente nós temos o equipamento do ICP-MS, o qual ele usa a relação de um detector de massa para separar os analitos. Aqui nós observamos os limites de detecção para cada um desses equipamentos. Vemos que realmente os melhores são ICP-MS, tanto que já que eles apresentam uma melhor resolução e abrangem maior limite de detecção. Depois, o ICP óptico, o forno de grafito e a chama. Porém, como eu falei, esses equipamentos aqui, eles são relativamente caros. Esses aqui são antigos e ainda é possível usar eles. Mas outra coisa que temos que considerar é o tratamento da amostra que tem que ser realizado para analisar esses componentes. Aqui, fazendo uma ênfase em função dos equipos mais usados, né, que são a absorção atômica e ICP, nós temos, que no caso da absorção atômica por chama, para analisar 10 elementos, tardamos 300 segundos. Já que essa técnica ela determina um único elemento por vez. O forno de grafito ele demora 20 para 10 elementos. Já no caso dos equipamentos de ICP óptico e massas, eles demoram 60 segundos para 10 elementos, já que ele é multielementar e robusta. E no caso do ICP-MS, 120 segundos e 10 elementos. Porém, esses equipamentos eles apresentam melhores limites de detecção, como a gente mostra aqui, porém, o custo deles é bastante superior desses aqui. Aqui, para finalizar, temos um resumo do seminário. A gente falando dos elementos metálicos, observamos que ele forma a maior parte da tabela periódica, né? Você poderia falar com 80% ou mais da tabela, e se fala que os próximos elementos a serem descobertos da tabela, eles serão metálicos. Eles são bons condutores de calor e eletricidade, pelo que a gente falou, eles possuem alta densidade eletrônica, que permite essa transferência de eletricidade e calor. No caso dos compostos e complexos metálicos, ambos estão formados por elementos metálicos ligados a outros elementos metálicos ou não metálicos, mas eles se diferenciam no número e tipo de ligações, principalmente. Já que os compostos, eles apresentam ligações iônicas e os complexos covalentes. As grandes aplicações dos compostos metálicos, tanto na indústria farmacêutica, que a gente vê a ampla aplicação deles no tratamento de diversas doenças,
na indústria química para a síntese, diminuir o custo da produção de componentes de alto valor agregado e na formação de diversos materiais, como a gente falou, o aço. No caso da toxicidade, nós temos que a toxicidade não é exclusiva dos compostos metálicos, né? Existem metais essenciais e não essenciais, porém, quando a gente fala de metais essenciais, eles também podem ser tóxicos, tudo depende da dose dele, e esses não essenciais, se está embaixo do limite da dose tóxica deles, também não vão ser tóxicos. Por isso eu falei, tudo depende da dose e da concentração que eles encontram no organismo. A gente não pode generalizar que todos os metais pesados são tóxicos. Temos metais pesados que eles formam parte já do nosso organismo. E destacamos que não existe uma relação direta da estrutura dos compostos metálicos com sua toxicidade. Cada composto é um composto diferente e precisa fazer os testes específicos para avaliar. No caso das técnicas usadas para identificar esses compostos, temos que inicialmente empregar as técnicas quimiométricas ou química clássica, mas com o avanço da tecnologia foi migrando para as técnicas instrumentais, que são bem mais sensíveis, permitem determinar os compostos com maior facilidade, velocidade e em menores concentrações. Então, só isso. Obrigado por sua atenção. Agora vemos o setor para as perguntas. Professor, esse é um fator muito importante, porque quando a gente forma o ácido crômico, aí já estamos mudando a espécie, né? Estamos fazendo uma especiação desse óxido, né? E aí já estamos modificando totalmente ele. Por isso que quando a gente, realmente, como a senhora falou, temos que tomar muito cuidado, porque estamos gerando uma nova espécie que é totalmente diferente da original e apresenta as propriedades características dela. Bom, pessoal, se mais ninguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu finalizo o webinar. Obrigado a todos pela atenção.